Êxodo capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Não seja assim, agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Quando Moisés foi a Faraó dizer que todo o seu povo iria oferecer sacrifício ao Senhor no deserto, Faraó quis impedi-lo, dizendo que somente os homens poderiam. E o que me chama a atenção no texto acima é que Moisés não abriu mão das outras gerações. Ele se contrapôs a Faraó e não abriu mão das crianças e nem dos jovens. O mais interessante é observarmos que lá na frente Deus decidiu que, por causa da incredulidade e murmuração do povo, somente a geração dos filhos iriam entrar na terra da promessa, fora Josué e Calebe e suas famílias. A geração que conquistou Canaã foi a geração das crianças que saíram do Egito. Números capítulo 14, versículo 29 a 31 nos diz: neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Moisés não abriu mão e nem negociou com Faraó lá atrás a geração dos filhos. Isso nos traz uma lição muito importante. A lição de que precisamos dar mais valor às nossas crianças, pois a nossa negligência em cuidar da geração das crianças, dos adolescentes, pode significar o fracasso da próxima geração, comprometendo assim o futuro eterno de toda a humanidade. Se as crianças tivessem sido deixadas no Egito, quantos teriam entrado na terra prometida? Você já parou para se perguntar por que a Europa, que foi o epicentro dos grandes avivamentos que alcançou o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, através de Daniel Berg e Gunnar Wing, hoje vive um cenário de mornidão espiritual onde cresce cada vez mais o ateísmo? A resposta é simples: alguém esqueceu ou não conseguiu passar o bastão para a próxima geração. Aqui no Brasil temos vivido dias em que, de forma muito ardilosa, tenta-se extirpar da mente das crianças e adolescentes os princípios da palavra de Deus, através de uma visão totalmente torcida sobre o que representa a família e qual o seu papel principal na sociedade. Tenta-se configurar na mente da geração infantil e adolescente uma compreensão sobre a vida totalmente antagônica à fé cristã, uma vez que, mudando essa compreensão, automaticamente a ideia da existência de Deus se torna sem sentido e absurda diante de uma cultura que nega a origem da família em Deus. O que os nossos filhos sabem realmente sobre Deus? Talvez eles saibam muito sobre ir à igreja, sobre pedir coisas para Deus, e não sobre buscar
ter um relacionamento com Deus, algo que deveria começar em casa. O que irá fazer os nossos filhos se apaixonarem pelo seu Deus não é o fato de eles irem à igreja para buscar as coisas. Pois quando criamos nossos filhos só dizendo sim e nunca não, ou só fazendo a vontade deles, a tendência deles é se decepcionarem conosco quando não respondemos às suas expectativas. E é o que temos visto hoje também na cristandade. Existem milhões de cristãos no Brasil que abandonaram sua fé porque não ficaram satisfeitos com a resposta que tiveram de Deus. Ficaram decepcionados com Deus, com a igreja, com seus líderes, ou seja, não aprenderam a amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é fruto de uma igreja materialista, impregnada de uma teologia humanista que supervaloriza o homem e transforma Deus em seu servo. Muitos dos nossos jovens cristãos e mesmo muitos adultos não estão prontos e nem dispostos a morrerem pela sua fé em Deus, pois não conseguem nem mesmo se manterem perseverantes na fé em meio aos problemas da vida. É hora de acordarmos para a realidade dos fatos. Precisamos nos libertar das prisões da religiosidade fria e vazia de Deus. É hora de clamarmos por um avivamento espiritual que mude nossa essência e construa em nós valores eternos. Precisamos rever nossos valores e motivações e buscar ao Senhor de todo o coração. Nós estamos numa corrida de revezamento da vida, onde temos a missão de passar o bastão adiante. O bastão é a revelação de Deus que chega até nós pela sua palavra e por tudo aquilo que foi construído em nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento familiar, através do que os nossos pais nos transmitiram. E a nossa palavra nesta oportunidade para você que ouve esta mensagem é que você segure bem firme o seu bastão e tenha certeza de que aqueles que virão depois de você irão receber esse bastão com segurança e irão passar adiante. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que você possa estar atento e atuante na sua missão como um filho de Deus aqui nesta terra. Deus te abençoe.